Pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E nós já estamos em campo com o nosso projeto pedagógico, qualificando a sua preparação para você ficar competitivo e alcançar grandes resultados. A gente continua o nosso curso de História de Mato Grosso, estamos no módulo do período republicano, segundo tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje. O assunto específico de hoje é a economia em Mato Grosso na Primeira República. Nesta aula abordaremos as principais riquezas mato-grossenses, os produtos que garantiam a economia de Mato Grosso durante o período entre a proclamação da República e a Revolução de 1930, ou seja, durante a chamada República Velha ou Primeira República. Vamos falar da pecuária, falar também sobre as usinas de açúcar, o extrativismo vegetal e também o extrativismo mineral. Então vamos na aula de hoje, conferir as principais características da economia mato-grossense nesse contexto de transição do século XIX para o século XX. Nessa época, a economia mato-grossense foi bastante favorecida pela reabertura da navegação pelo Rio Paraguai. Perceba que ao final da Guerra da Tríplice Aliança nós tivemos a reabertura da navegação platina. E isso representou um verdadeiro divisor de águas na história de Mato Grosso, na medida em que o Estado passou a receber produtos industrializados provenientes da Europa e, ao mesmo tempo, pôde exportar os seus produtos primários, produtos da matéria-prima aqui de Mato Grosso. Então, a reabertura da navegação foi fundamental para uma integração da economia mato-grossense com o cenário, com o mercado internacional. A reabertura da navegação pelo Rio Paraguai possibilitou uma inserção da economia mato-grossense a uma economia internacionalizada. Nesse contexto, tivemos o desenvolvimento de atividades agropecuárias, do extrativismo vegetal, com a extração da poaia, da erva mate e também do látex. Tivemos ainda o extrativismo mineral, com uma nova fase de extração diamantífera no estado. Tivemos ainda as atividades mercantis que se desenvolveram em cidades como Cuiabá, Corumbá e Cáceres. Tudo isso contribuiu para o investimento de capitais na economia do estado de Mato Grosso e também para uma atração demográfica. A reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, a reabertura da Bacia Platina contribuiu para a entrada também de novos moradores na então província de Mato Grosso, no final do século XIX, e no estado de Mato Grosso a partir do advento da República. Muito bem, as usinas de açúcar eram um importante ramo da economia mato-grossense. E essa fase foi caracterizada pela modernização da produção mediante a importação de máquinas e equipamentos provenientes da Europa. E, inclusive, nessa época, surgem aqui em Mato Grosso os chamados coronéis usineiros, a exemplo do Antônio Paz de Barros, o Totó Paz, que chegou a ser governador do estado de Mato Grosso. A mão de obra utilizada nas usinas era formada pelos chamados camaradas. E essa mão de obra era bastante explorada. Essa atividade econômica teve grande relevância
para a economia do estado de Mato Grosso até a década de 1940, até a era Vargas, quando entrou em decadência. Essas usinas de açúcar em Mato Grosso estavam localizadas nas margens dos rios Cuiabá e Paraguai. E aí você pode se perguntar, por que razão que as usinas de açúcar que se estabeleceram em Mato Grosso, nesse contexto de transição do 19 para o 20, instalaram seus estabelecimentos junto às margens de rios importantes aqui de Mato Grosso, Rio Cuiabá e Rio Paraguai? Por uma série de fatores. Primeiro, pela facilidade de transporte do produto, pela fertilidade do solo que margeia esses rios. Então aí nós tivemos a instalação de uma série de usinas em solo mato-grossense. Por exemplo, usina Itaici, Conceição, São Gonçalo, Maravilha, São Miguel, Aricá, Flechas, São Sebastião, Tamandaré, todas estas às margens do rio Cuiabá. A grande maioria, quase que a totalidade das usinas de açúcar estabelecidas em Mato Grosso nessa época estavam às margens do rio Cuiabá. E havia também uma usina de açúcar junto às margens do rio Paraguai, nas imediações de Cáceres, que era a usina Ressaca. Vamos falar sobre a principal usina de açúcar aqui em território mato-grossense, que foi a usina Itaici, localizada lá na região do Rio Abaixo. Essa usina Itaici tornou-se uma referência econômica aqui em Mato Grosso. E a usina Itaici pertencia ao coronel Totó Paz. Totó Paz, que foi governador de Mato Grosso ali no começo do século XX. A produção da usina, não apenas dessa usina, mas das usinas de açúcar em Mato Grosso como um todo, era uma produção limitada, a produção não era relevante, não era tão grande assim, fabricava açúcar e também fabricava os derivados, como rapadura, álcool e aguardente. A demanda era interna, pessoal. A destinação da produção de açúcar das usinas mato-grossenses era exclusivamente para consumo interno da província e depois estado de Mato Grosso. Mas também nós tivemos uma pequena parte dessa produção que chegava a ser mandada para províncias próximas aqui, ou para estados próximos de Mato Grosso, e inclusive exportada para países platinos. Então a grande maioria da demanda era para consumo local, consumo interno. Mas havia uma pequena parte dessa produção que chegava a ser escoada para outras regiões do Brasil e até mesmo para outros países. O coronelismo foi outro traço marcante dessa atividade econômica. Muitos coronéis eram proprietários de usinas e exerciam poder e força política. O poder econômico que esses coronéis usineiros possuíam era revertido em um grande poder econômico também. E esses coronéis possuíam os seus currais eleitorais. Por exemplo, Totó Paz tinha um curral eleitoral nessa região do Rio Abaixo, onde hoje estão os municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger. Eles vão usar esse poder que possuíam para exercer o voto de cabresto na defesa de seus interesses econômicos e também de seus interesses político-partidários. Então, em suma, nós vimos que as usinas de açúcar representam uma fase de modernização da produção açucareira em Mato Grosso, com a importação de máquinas e equipamentos provenientes da Europa, a instalação junto aos vales dos rios Cuiabá e Paraguai, uma série de usinas em Itaici, Conceição, Flechas, Maravilha, São Gonçalo,
Tamandaré e a usina Ressaca, lá no município de Cáceres. Esses coronéis usineiros também participavam efetivamente da política mato-grossense, exercendo, através do poderio econômico que dispunham, uma grande influência política também. Alguns deles chegando, inclusive, a exercerem altos cargos públicos aqui em Mato Grosso, como foi o caso do conhecido Totó Paz, proprietário da usina Itaici. Agora vamos falar de uma outra atividade econômica em Mato Grosso, a criação de gado, que era uma antiga atividade econômica mato-grossense que desde lá do século XVIII surgiu como uma atividade complementar, subsidiária da mineração. Nós já vimos em aulas anteriores que as primeiras cabeças de gado entraram em solo mato-grossense através da Estrada Boiadeira, o caminho de Goiás, que possibilitou a entrada desse rebanho em Mato Grosso. E lá no século XVIII, a pecuária, a criação de gado, era uma atividade subsidiária da mineração. Mas a partir do contexto histórico da segunda metade do século XVIII, passou por um grande desenvolvimento, com destaque para duas importantes fazendas criatórias de gado em Mato Grosso, todas na região do Pantanal, Jacobina e Descalvados. Vejam na imagem aqui a fazenda Jacobina, no município de Cáceres, aqui em Mato Grosso, uma grande área de criação de gado, pecuária extensiva, que se desenvolveu nesse contexto histórico em terras mato-grossenses. Vamos lá. Na criação de gado, pessoal, nós temos duas fases. A primeira delas, que corresponde ao início da colonização, onde nós tivemos a constituição das primeiras fazendas em Serra Acima, Chapada dos Guimarães e Rio Abaixo, Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger, além da região do Pantanal, Cáceres e Poconé. Então, na primeira fase, nós tínhamos, então, as fazendas estabelecidas nessas localidades, Serra Acima, Rio Abaixo e na região do Pantanal. Atividade esta que requeria pouca mão de obra pouco numerosa, formada basicamente por trabalhadores livres. Não significa dizer que nessa época, no século XVIII, não se utilizavam escravos, mas eles eram uma minoria entre os trabalhadores das fazendas. Já na segunda fase, corresponde à época da modernização da produção, gente. Modernização da produção bovina aqui em Mato Grosso, na segunda metade do século XIX, e esse desenvolvimento da atividade pecuária em Mato Grosso foi facilitada pela navegação fluvial, e essa produção, inclusive, acabou garantindo uma modernização dessa produção bovina, cujos derivados chegaram a ser exportados, inclusive, para a Europa, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, a pecuária, ela começou pequena aqui em Mato Grosso. A pecuária começa lá no século XVIII, como atividade complementar à mineração, mas ao longo da segunda metade do século XIX, ela recebe um investimento e tem um desenvolvimento crescente, surgindo várias áreas criatórias na região do Pantanal mato-grossense. A dinamização dessa atividade econômica se deu com a instalação das charqueadas na região do Pantanal no final do século XIX. Então, as fazendas destinadas à produção de charque são estabelecidas no final do século XIX, a partir da década de 1880, representando... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença
aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, é uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de R$ 30,00 aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ver melhor? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.